Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Ora, havia certo homem rico que utilizava as melhores vestes, linho puro, as melhores roupas, os ternos todos à mão. Ele não comprava ternos de empresas que faziam em larga escala. Todos eram ternos de alfaiate. As marcas de roupa que levam os nomes de seus principais desenhistas, Yves Saint Laurent, Versace, essas marcas não mandavam para ele catálogo. O próprio Saint Laurent ia lá, tirava as medidas para fazer o terno, a roupa, para fazer até mesmo a saída de banho. Era um homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, aquele linho que você não tem como saber se ele é de hoje ou se ele é de ontem, porque só de você colocar os membros ele já fica amassadinho. E que todos os dias ele comia do bom e do melhor, e a vida dele consistia em uma eterna busca por prazer. Ele vivia de forma arregalada. Ele não se contentava com um tipo de comida. Ele não podia entrar em depressão pela falta de determinado tipo de comida. Aquele rico, que a tristeza jamais poderia chegar-lhe à porta, de tal modo que lhe era comum utilizar-se da produção de serotonina, lhe era comum utilizar-se sempre de coisas que podiam fabricar endorfina, porque ele não podia de forma alguma ter a sensação de que viria a sentir talvez tristeza ou algum tipo de ansiedade. A vida desse rico era caracterizada pela não angústia. A vida desse rico era caracterizada pelo não temor. A vida desse rico era plena convicção de que tudo sempre lhe iria bem. Nessa época não havia mobilidade social. Nasceu pobre, vai morrer como? Se virar ladrão, pode morrer rico, mas foragido. Nasceu rico, vai morrer como? Rico, se não mudar a forma como a família obteve essa riqueza. Mas no verso 20 também diz que havia um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Sabe aquele mendigo que está sempre com o pé inchado? Você vai acompanhando ele se deteriorando, e você diz, não adianta ajudar porque ele não quer ajuda. Não adianta dar de comer porque ele não quer sair dessa vida. Não adianta fazer nada com ele, porque afinal de contas, não depende de nós, depende dele. Aquele mendigo, quando você vê no estabelecimento, você faz dele uma carta de princípios à sociedade. Você faz um post. Você diz, eis aqui o descaso do poder público. Se alguém pegá-lo e levá-lo para um médico, você não se pergunta se esse médico fará o bem. Você se pergunta se ele foi pego com violência. Aí esse mendigo que ninguém quer ajudar, porque ele cada dia ele está piorando, ele está fedendo. Esse mendigo jazia à porta do rico. Você imagina aquele endereço, aquela parede gigantesca com aquela graminha, aquela relva que corre parede de rico, aquele número douradão, aquele portãozão. E ali próximo ao portão está Lázaro, que representa o que você quiser. Ele representa o descaso do poder público? Representa. Ele representa o descaso do rico? Representa. Qualquer que seja a tua cartilha, ele representa. Ele representa o preconceito de classe? Representa. Você pode nadar de braçada aqui. Ele não está aqui para se defender. Escolhe o que você quiser. Dá para encaixar.
Esse mendigo desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Esse mendigo, toda vez que via chegar o caminhão de lixo, ele observava aquelas sacolas transparentes com tudo que o rico comeu e parou pela metade porque não quis mais. Então você imagina aquelas festas, aqueles churrascos maravilhosos, aquele cheiro no ambiente, parava o bairro todo. Aí daqui a pouco o mendigo vê saindo aquelas sacolas com aquele lixaral, resto de bebida, cacos de bebidas, resto de comida. Os cachorros do rico, gordíssimos, nenhum passava fome. O mendigo olhava e dizia: não precisa a carne toda não, esse sebo que está aí já me alimenta. Mas raramente chegava alguma coisa. Por quê? Porque não depende de você alimentar o mendigo, depende dele. Se ele quiser mudar de vida, ele muda, não é esse o nosso pensamento? Mas se você der comida, ele vai se acostumar a ficar pedinte. E aí é só não dar comida. E a comida às vezes não chegava, mas os cães vinham até esse mendigo, aquele mendigo que está sempre cercado de cachorro. E os cães, melhores amigos do homem, vendo aquelas úlceras naquele homem, vinham como forma de tentar melhorar o seu sofrimento, diminuir o sofrimento, vinham lamber. Uma forma de fazer um carinho para o dono, para ver se aquilo aplacava aquela dor. Aconteceu que morreu o mendigo. E o que aconteceu com o mendigo? Com o corpo, você sabe? Você está acompanhando aí a leitura, pode ler. Aconteceu, morreu o mendigo. E o corpo? Não perguntei a alma. Estou perguntando do corpo. Quero saber do corpo. O que aconteceu com o corpo do mendigo? Oi? Não, queridos, não. Morreu o mendigo e o corpo ninguém fala. Ele foi levado para o seio de Abraão. Mas quando morre o rico, o que acontece com o corpo? Está aí no texto. Ah, meu querido, o mendigo teve sepultamento? Mas e o rico? Para o centro da cidade. É o momento da sociedade curvar-se a esse iconoclasta, a esse reverente, a essa pessoa pública que sempre desafiou a sociedade. É o momento de todos fazerem as pazes com a sua própria inveja e dizer o que acerca do rico? Fazia coisas que a gente nem sabia, talvez tivesse bom coração. O rico foi sepultado. Tinham pastores de várias igrejas, tinham padres de várias paróquias, o arcebispo da cidade, o representante da sinagoga, o representante das igrejas evangélicas. Estavam todos lá, os políticos, os demais ricos. E assim o rico foi sepultado ao som de violino. No inferno, minha gente, existe. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, o rico, e viu ao longe Abraão, e viu aquele mendigo, chamado Lázaro, refastelado a Abraão. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esse é o momento onde o rico faz as pazes com a sua própria existência, e ele se submete à figura do mendigo, e passa a depender do mendigo, para que o mendigo lhe aplaque os tormentos, não é verdade? Sim ou não? Não. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Inferno não muda a vida das pessoas. Pai Abraão, tem o quê? Misericórdia de mim.
E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Tem misericórdia de quem? De mim. E manda Lázaro que molhe a ponta do dedo e refresque a língua de quem? A minha, porque estou atormentado nesta chama. Quem está atormentado na chama? Eu. Mas se o eu quer levantar, se mostrar algum valor, se Jesus não vencer, o eu se levanta e tenta mostrar valor. O rico no inferno continua pensando como rico. Por isso que Jesus diz: quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. É verdade. Ninguém entra no reino achando que no reino é rico de dinheiro. Mas todo rico de dinheiro que percebe que dinheiro é vão e é apenas algo que ele tem para fazer o bem, este sim, embora sendo rico, entra no reino, mas não entra rico, entra como discípulo. No reino não entram ricos, como também não entram miseráveis. No reino não entra rico, como também não entra mendigo. No reino entra todo aquele que se queda, coloca o seu eu em xeque-mate e percebe que há valores muito mais altos que necessitam ser buscados ainda nesta vida. Lucas 17, 21 diz que o reino dos céus está dentro do coração do homem, mas o inferno também se encontra dentro do nosso coração. O rico morreu e no inferno nada mudou. Inferno para o rico não é sinal de arrependimento. Inferno para o rico não é momento onde ele olha e percebe: pequei contra os céus e contra ti. Não. Inferno para o rico é o local onde ele costuma, como sempre, delegar os seus prazeres para que outros o sirvam. Abraão, você tem que ter misericórdia de mim. Lázaro, que molhe a ponta do dedo e bote água aqui na minha língua, porque eu não posso sofrer, estou atormentado nesta chama. Nunca na nossa história nós tivemos seres humanos caracterizados pela necessidade do não sofrimento como temos hoje em dia. Parece que nos nossos dias, angústia deixou de ser algo natural do ser e que você a debela exercendo sobre ela suas virtudes. Não. Angústia, tristeza, dor, ansiedade têm que ser combatidos. Como? Através do entorpecimento, não buscando a solução do problema. Nossa sociedade hoje, ela prega o não arrependimento. Se arrepender do quê? O rico podia dizer: eu não pedi para nascer rico. Era culpa dele ser rico? Não. Culpa dele estar no inferno? Sim. Inferno não quer dizer que é um local onde o arrependimento vem. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui, ele está sentado sobre o trono da graça, é isso? Agora, porém, aqui ele se encontra gozando de todos os prazeres da eternidade, é isso? Ele agora aqui tem um endereço, tem uma mansão celestial. Ele agora aprendeu que tudo fez sentido. Ele tirou todas as suas dúvidas, aqueles crentes que sempre acham que vão chegar no céu com uma cartilha de perguntas e Deus vai ficar respondendo tudo. Agora, porém, aqui, meu filho rico, ele está consolado, pacificado. Não há dor, não há sofrimento, não há busca de porquês. A sua mente, o seu eu, a alma desse mendigo purulento,
cheio de úlceras, que só tinha a companhia de cachorros, que via o tempo todo chegadas e saídas de comidas e de roupas e de famosos, e que pedia o tempo todo ajuda e ninguém dava, porque ele era uma figura que significava o descaso do poder público, o descaso da iniciativa privada. Ele não pode ajudar-se, ele deve ajudar-se. Esse se encontra agora consolado. A maior riqueza que uma pessoa pode ter é o consolo da alma. Porque quantos tormentos não nos perseguem diariamente, exatamente por falta de consolo. Podia ter sido um marido melhor, podia ter sido um filho melhor, podia ter sido um pai melhor, podia ter sido um avô melhor, podia ter sido um funcionário melhor, podia ter sido um crente melhor. Entenda, consolo é diferente de indiferença. Há aqueles que nem sequer cogitam em melhorar, porque a consciência em nada lhes acusa. Mas há aqueles cuja consciência o tempo todo os espanca, e eles se deixam levar. Guarde uma coisa, você não vai ouvir isso em muitos lugares, tá? Mas guarde isso. Todas as vezes que você conta a mesma história na sua cabeça, sabe aquela história onde você foi inocente e as pessoas erraram com você? Você tem essas histórias na sua cabeça? Eu tenho zilhares, que eu sou pecador. Eu tenho um monte de história onde eu estou certo. E as outras pessoas? Erradas. E realmente estavam. Só que cada vez que nós lembramos da história onde nós estamos certos e os outros estão errados, mais certo eu fico em relação a mim mesmo. Mais inocente eu sou em relação a mim. Quanto mais inocente eu sou em relação a mim, mais os outros são culpados pelo meu sofrimento. Logo, eu estou sempre sendo bom e os outros são sempre maus. Volto a repetir, não estou duvidando do que aconteceu, você é inocente, ninguém está dizendo o contrário. Mas todas as vezes que você lembra da mesma história, e nessa história você só lembra que você é inocente, e você é, logo os outros sempre serão o quê? Logo você sempre será bom. Essa é a imagem que você às vezes faz de ti mesmo. Veja que as histórias onde nós somos inocentes, nós lembramos muito mais do que as histórias onde nós fomos o quê? Lembra aquele palavrão que tu falou? Esse tu não lembra. Aquela brincadeira de mau gosto que te levou à demissão, lembra dela? Tu não lembra. Lembra aquele negócio arriscado que não era para fazer? Tu não lembra. Lembra quando você veio de qualquer que tenha sido o lugar e você alguma vez foi conversar com algum pastor e o pastor disse, isso não é de Deus, quem sabe sou eu, e deu errado? Também não lembra. Mas só lembramos das histórias onde nós somos inocentes. E quanto mais eu lembro da minha inocência, mais a minha consciência se acostuma com o fato que eu sou bom e que os outros são maus. Só que isso tudo funciona onde? Aqui dentro. E a vida manda você fazer o quê? Abrir uma porta e ir para a rua. A rua não é igual à nossa cabeça. As pessoas não são iguais como nós pensamos que elas somos na nossa mente. A palavra do Senhor diz que o rico parou no inferno e o mendigo foi consolado. Há pessoas hoje vivas que vivem um verdadeiro inferno. Vivem um verdadeiro inferno emocional. Culpam a tudo e a todos. Todos são responsáveis pelas desgraças na sua existência. E ninguém pode convencê-las de que a vida não é assim.
ou de que ainda que seja assim, você não deve forçar as pessoas a reconhecer que são culpadas, você deve seguir adiante. Mas há pessoas que pararam suas vidas e transformaram a sua mente numa vila do Chaves. Chaves, seriado? É de dia ou de noite? É de dia ou de tarde, aliás? Você sabe? Não sabe. Estudam de manhã ou de tarde? Também não sabe. Tem ordem cronológica os episódios? Não tem. Você pode ver qualquer um a qualquer momento. As atitudes do Chaves são as mesmas. As atitudes do Kiko são as mesmas. As atitudes da Chiquinha são as mesmas. As atitudes do Seu Madruga, as mesmas. O discurso do professor Girafales e Dona Florinda, os mesmos. O discurso do Seu Barriga, os mesmos. O tempo não passa de tal modo que sempre se deve o mesmo número de meses de aluguel. É uma brincadeirinha. Mas às vezes você transformou sua vida, sua mente, numa vila do Chaves. Já se passaram 20 anos. Mas parece que foi hoje de manhã, não é verdade? Os meses de aluguel não passam. Já se passaram 2 anos. Mas você repete as mesmas palavras. Inferno não é só quando nós morremos. Inferno é quando nós preferimos delegar a culpa ao outro, ao invés de seguir adiante buscando consolo. Isso é inferno. E quem vive o inferno na mente, inferniza a vida de qualquer um que estiver próximo. Inferno? Quer proclamar um inferno na vida de alguém? Basta dizer que todas as pessoas ao redor são responsáveis pelo fracasso de outrem. Simples assim. Todas. A palavra do Senhor diz: agora, porém, aqui, verso 25, finalzinho, ele está consolado. Tu está em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Há um grande abismo. Sabe que abismo é esse? Esse abismo tem nome. Se chama arrependimento. Arrependimento é um abismo gigantesco. Quer ver uma coisa? É simples. Seus relacionamentos melhorariam muito se você passasse a pedir perdão às pessoas. Claro que nem sempre é possível, porque o ser humano é covarde. Ele prefere arrebentar, jantar você fora da sua vista, porque ele não tem coragem de falar na frente. Mas ainda assim, das pessoas às quais você tem plena convicção de que não era bem aquilo, se você demonstrasse arrependimento, o abismo ia diminuir. A distância começa a diminuir. Relacionamentos conjugais melhoram quando as partes dizem o quê? Me desculpe, eu errei. Relacionamentos interpessoais melhoram quando as partes dizem o quê? Fala você primeiro, eu vou querer compreender o que você quer dizer. Pode falar. Abismo. Há um abismo entre nós que fomos consolados e vocês que permanecem o tempo todo delegando tarefas e competências de responsabilidade ao outro. Então replicou: Pai, eu te imploro que Deus ouça a minha prece nessa hora, pedindo perdão por todo o mal que eu fiz, é isso? Não. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Sempre o mendigo, Abraão, o rico sempre olha assim, tem alguém mandatário. E o mandatário manda em outro. Esse outro tem que obedecer. O rico sempre acha que você está trabalhando a favor de quem? De quem? Não, do dinheiro.
não dele, é do dinheiro. Por isso que todo rico é cismado e é ciumento, porque ele sabe que se pintar um outro rico, ele acha que você passa a trabalhar para o dinheiro do outro. Você acha que rico tem amigo? Não. Rico é escravo do dinheiro. Olha o que ele diz: eu tenho 5 irmãos, manda Lázaro lá para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de quê? De tormento. Respondeu Abraão: filho, não é possível reencarnação. Filho, não é possível voltar a viver. Quem já viveu e morreu. Dá não, filho. Não tem esse negocinho de que lá se comunica com... Não, também não dá. Agora você só tem você para fazer o dever de casa do teu coração. É isso que tu não quer. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender, ele sabe que o que falta é o quê? Arrependimento. Mas arrependimento só falta para o outro, nunca falta para si. As pessoas lhe devem perdão, não é verdade? Sim ou não? Claro que deve. Tem pessoas que erraram com você na vida, que seria muito bom se ela chegasse para você e pedisse o quê? Perdão, seria bom. Mas você já parou para pensar nas pessoas às quais você precisa pedir perdão? Você ouve a mensagem domingo, você a ouve, meditando, botando o teu coração à prova à luz da Escritura, ou você começa a pensar em personagens da sua vida dizendo: isso aqui é fulano, isso aqui é Beltrano, isso aqui era bom para ciclano. É tu, rico no inferno, que acha que o que está ouvindo é para o outro, não é para ti. Pensando dessa forma, tu acha que está no céu? Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Queridos, há 3 tipos de pessoas e 3 tipos de comportamentos em meio ao sofrimento. Revoltados pioram com o sofrimento. Você está sofrendo, eu acredito. Por que você não pode sofrer? Acredito. A vida está boa para você? Tá? Talvez você não tenha do que reclamar, mas você teria tantas coisas que poderia acrescentar à sua vida. Diante da circunstância, o que lhe acontece quando chega o sofrimento? Revoltados pioram com o sofrimento. Conformados, eles não melhoram nem pioram. E os regenerados? Aproveitam o sofrimento para ver o quê? Purificação. Igual o filho pródigo: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um de teus empregados. Você está sofrendo? Está sofrendo? Você pode nessa manhã estar revoltado, botando a culpa em todos. A começar do governo. O bom do governo é que o governo não tem CNPJ nem CPF. A gente joga para o governo. Os 3, federal, estadual, municipal. A gente bota a conta no governo. A gente bota a conta nos nossos professores. A gente bota a conta nos nossos pais. A culpa também é da igreja. Você pode estar revoltado. Nada está prestando. E a culpa é dos outros. Você pode estar conformado. Vamos deixar assim mesmo, né? Não dá para alterar.
Mas você pode ser um regenerado. Se isto me acometeu, o máximo que eu posso fazer é tirar algumas lições e melhorar. Mas só busca melhorar quem consegue olhar para dentro de si. E só busca melhorar quem olha para dentro de si e tem como referência as virtudes. O ladrão, ele busca melhorar a forma do seu crime para não ser pego de uma segunda vez. Um regenerado não. Ele aproveita o sofrimento para se purificar. Haviam 2 homens, um riquíssimo e um mendigo. Um não sabia que a sua existência era de sofrimento. O outro tinha plena convicção de que a sua existência era sofrimento. Os 2 morreram. Um, sabe-se lá quem levou e jogou em qual lugar. O outro teve sepultamento. Na eternidade, aliás, um no inferno se queixa, e se queixa, e se queixa, e se queixa. O outro, na eternidade, consolado. Nesta manhã, qual a escolha que você faz? Você quer consolo e seguir adiante? Ou você quer permanecer revoltado? Você quer consolo e seguir adiante, ou você é um mero conformado? E o conformismo não é apenas no sentido ideológico, plural de ideias, não. Há conformismo até com as nossas chagas. Existe. Conheci uma vez um homem, gente boníssima, lá na igreja do Rio, que precisava de tratamento para a perna. Ele começou chegando com uma perna ruim. Aí a junta japonesa auxiliou, ele começou o tratamento, mas não seguiu adiante. Aí precisou de tratamento para outra perna. Começou a ficar cego, todo mundo dizia, vamos nos tratar. Ele, não, eu estou conformado já. Teve que amputar as pernas e ficou cego. Conformado. Talvez você esteja passando por um processo depressivo. Talvez você esteja passando. Talvez você esteja conformado com a depressão. E essa maneira de ficar conformado faz você viver conformado. Talvez. Mas pode ser que nessa manhã você escolha ser regenerado, você escolha ser transformado. Que encontro de Jó com Deus. Que encontro. Onde Deus começa a descrever tudo o que ele faz e pergunta para Jó, você sabe isso? Você me pôs à prova, você sabe isso, Jó? Jó, onde a neve fica guardada quando é verão? Você sabe dizer? Jó, você sabe o que eu tinha em mente quando eu criei o crocodilo? Jó, você sabe dizer quantas pétalas têm as flores e por que elas crescem desse jeito? E no final, Jó, que perdeu filhos, perdeu parte da família, perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdeu amigos, perdeu mulher. Quando ouve a voz de Deus e é confrontado sobre quem sabe mais o que é o que, Jó diz, eu fui ignorante. Pensei coisas que achava saber e não sei. Senhor, fala, que eu quero aprender. E ele se consola em saber que Deus fala com ele. Só isso lhe é consolo de tudo. E este consolo lhe é tão forte, que ele começa a interceder pelos seus amigos. Senhor, da mesma forma que o Senhor falou a mim, fala com eles. Porque ainda não conseguiram entender que isso tudo é tão passageiro.
mas todos nós chegaremos a Ti. E é aí em Ti que a coisa vai acontecer. Fala com eles. E quando Jó começa a interceder pelos seus amigos, você percebe que ele não escolheu a revolta nem a conformidade, mas ele escolheu a regeneração e a purificação de quem estava ao seu lado. Aí Deus lhe restaura a sorte. Para Jó a sorte passou a ser um adereço, porque quem se encontra com o Senhor já teve restaurado o que lhe era mais importante. Há um Deus, e este Deus é Senhor. Fim. Quem ainda não se encontrou com Deus, busca todo e qualquer subterfúgio para o não sofrimento, a não angústia, para o não temor, para a não tristeza. E entorpece-se nessa vida com o que há do bom e do melhor, sem perceber que um dia esta vida passará. O que faz pessoas que vivem em estado tão triste, economicamente, emocionalmente, socialmente, serem pessoas tão alegres? Consolo e seguir adiante. O que faz muitas vezes de nós sermos tão revoltados ou conformados com a desgracência da existência? A falta de arrependimento, que se constitui um abismo. E quem não se arrependeu não pode passar para o lado daqueles que estão arrependidos. E quem vive arrependido não pode mais passar para o lado de quem viveu sem arrepender.